Fala, controladores, tudo bom com vocês? Liguem o controle porque hoje vamos ter a árdua tarefa de falar sobre um dos maiores e mais influentes autores da cultura pop japonesa. De mangás a jogos de videogame, hoje vocês conhecerão aqui o legado de Akira Toriyama. Por isso, deixe sua curtida e se inscreva caso não for inscrito ainda. E compartilhe este vídeo com todos os seus amigos, fãs de Toriyama e principalmente de Dragon Ball. Então pega seu Rodó do Dragão porque hoje o vídeo tá... é demais, eu é comigo! Akira Toriyama foi um renomado mangaka japonês, amplamente reconhecido por suas obras influentes e impactantes como Dr. Slump e Dragon Ball, bem como suas contribuições para o mundo dos videogames, especialmente com os designs de personagens para as séries Dragon Quest e Chrono Trigger. Nascido em 5 de abril de 1955 em Kyoto, na prefeitura de Aichi, no Japão, Toriyama desde cedo demonstrou interesse por desenho e mangá, inspirado por artistas como Osamu Tezuka, o pai dos mangás, e Walt Disney, principalmente com a animação em filme de 101 Dálmatas, de 1961. Seu sonho era ser um animador e desenhista tão bom quanto os da Disney. Seu primeiro grande contato com mangás foi quando ele se dirigiu à casa do amigo de seu irmão mais velho e lá ele viu a coleção de mangás dele e estava o clássico Astro Boy, o garoto robô de Osamu Tezuka, que serviu de fonte de inspiração para os estilos de mangá que posteriormente ele vinha a construir, com essa temática de ação e aventura. Apesar da forte oposição de seus pais, Toriyama estava confiante em ingressar no mercado de trabalho após a formatura, ao invés de continuar seus estudos. Crianças não vão abandonar a escola, viu? Embora tenha dito que se adaptou rapidamente ao trabalho, ele admitiu que muitas vezes se atrasava porque ele não era uma pessoa matinal, que às vezes acabava sendo repreendido até mesmo por se vestir casualmente, até se cansar do ambiente de trabalho e pedir demissão. Sua vida, então, passou a ser um desempregado, tendo que viver de custeio de seus pais. Basicamente um otaku vivendo no porão da mãe. それから先の1年間というものはなかなかゴツになるばっかりだったんです。そうです。書いてもという。僕自身は全然しんどくなかったですけど、それまで書いたことないもんですから、どんどん自分で少しは上達してるなっていうのが分かって、面白かったです。暮らしはどうしたそうなんだ。それですか、いやー、失業の身ですからね、ほとんど。お袋にタバコ買ってくるから150円ちょうだいとか、ちょっと喫茶店へ行ってみたいから200円ください。そういう生活。そうなんです。でもその時になんかものすごく今おっしゃったように、なんかもう何百枚ももう絵を描きなって、そこが一番お勉強だったんです。そうですね、500枚ぐらい描いてましたから、あの時点で割とめきめきと腕は上がってきたと思うんですけど。O que poucos sabem é que a sua primeira obra lançada, Mysterious Rain Jack, do ano de 1977, uma paródia de Star Wars, foi um verdadeiro fracasso de vendas. Uma história muito comum entre inúmeros mangakás, já que isso se repetiu inclusive com Masashi Kishimoto, o autor de Naruto, que teve Karakuri descontinuado pelas baixas avaliações da crítica e do público. Imagina se ele tivesse parado por aí, né? A gente não teria as célebres aventuras do ninja da Vila da Folha. Mas foi com a obra Dr. Slump, no ano de 1980, que Toriyama encontrou o apreço do seu público, trazendo uma história a qual nos leva a um mundo repleto de comédias, aventuras e máquinas malucas. A história gira em torno da adorável robô Arale, com sua aparência infantil que detinha superpoderes e aprontava altas aventuras na Vila Pinguim. Inclusive, muito mais forte até mesmo que o Goku, viu? Arale só no Goku. Mas peraí, gente. Eu não vou bater numa criança pequenininha assim. Sai da frente, Kakaroto! Eu nunca vou deixar que uma pirralha catarrenta me humilhe desse jeito!
Como ela deu a volta no planeta tão rápido assim? Essa pirralha é mesmo uma personagem de comédia, sem sombra de dúvidas. Olha o alienígena! Alienígena? O que achou dessa? Aqui. Uma jornada única que mostrou o brilho singular do mestre. Em entrevista, Toriyama deixa claro que a aparência simples e fraca da Arale é um elemento muito interessante que nos ajuda a se apegar aos personagens, tendo em vista que é bem mais legal vermos personagens de aparência fraca sendo fortes. Mas cá entre nós, o que é legal mesmo de Arale é a maluquice das ideias do Toriyama. Ela anda com um picolé que tem o formato de um cocô. Curiosidade aí para vocês que não sabem, aquele formato de cocô que a gente sempre vê nos animes, aquele formato parece um sorvete, veio do Toriyama. Vocês sabiam? Ah, que nojo! Tem até um episódio que o cocô, ele cria a vida e sai andando, falando. Cagão sem exceção. うんちくん、生まれたばかりなの。よろしく。君と僕の旅立ち。僕もあんな友達欲しいな。あれ？君誰？僕はスズメくんのうんちくんさ。よろしく。Cara, eu sou um merda, meu irmão. Antes mesmo do sucesso estrondoso de Dragon Ball, Toriyama já era um dos maiores mangakás do Japão, tendo recebido muito prestígio e dinheiro também, né? Porque uma graninha sempre é bom, né? Como no Japão os mangás eles são serializados e Toriyama já estava ficando cansado daquela mesma história, de produzir a mesma história, no caso do Dr. Slump, ele sentou com o seu editor, porque no Japão os mangakás eles trabalham ao lado do editor, é tipo como se tivesse o cara dizendo, olha, bora, trabalha, vagabundo, trabalha. E aí eles começaram a pensar em novas ideias para mangá. Em 1983, Toriyama produziu um one-shot chamado Dragon Boy, que conta a história de um garoto artista marcial que recebe uma missão de seu mestre, levar uma princesa à sua terra natal sem correr perigos. Porém, o estranho é que o garoto possui asas de dragão. A esposa de Toriyama revelou ao seu editor Torishima que ele assistia constantemente Drunken Master, o mestre bêbado, de Jackie Chan, e filmes de artes marciais chineses. E isso foi o embrião da grande obra do mestre. Aqui em Dragon Ball, observamos a demarcação de desenvolvimento de traços de Akira, onde podemos ver a base para o que seria Dragon Ball e o pequeno garoto Goku. Lembrando que podemos ver inúmeras estruturas de personagens que se assemelham bastante aos personagens que veríamos em 1984. Uma coisa muito interessante é que o personagem faz algumas aparições no Dragon Ball clássico, olha aí, aparecendo, por exemplo, no episódio 80 de Dragon Ball. Eu sou o Tim Taiken. O quê? É o senhor? Então, por favor, eu posso lutar com o senhor? Prazer, o meu nome é Goku. Seu imbecil, você nunca vai derrotar o meu pai. Ô pai, ele é muito fraco e muito pequeno pra você. Mas foi em 1984 que a Shueisha, por meio da Weekly Shonen Jump, publicou pela primeira vez o épico, o lendário Alien International apresenta Dragon Ball. Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o... Estabelecendo um novo padrão no mundo dos mangás, adaptando o clássico conto chinês Jornada para o Oeste, tomando liberdade de alterar a história, conta as aventuras de Son Goku, o menino macaco,
se unindo à cientista exploradora Bulma para partir em busca das 7 esferas do dragão que invoca Shenlong, um dragão que concede um desejo mágico. Isso seria épico se o desejo dessa garota não fosse querer ter um namorado. Mas antes ir pro programa do Rodrigo Faro, né, Bulma? Diga, Alex, qual é a sua pergunta? Você é mimada? Sim. Me apaixonei. Foi no período do início de Dragon Ball que podemos identificar de forma mais clara o estilo do autor, onde os personagens aparentavam ter estruturas físicas diferentes, traços maleáveis, comportamento bem distinto e, por conta disso, alguns personagens ganharam espaço no imaginário das crianças da década de 80 e 90. Quem é que teria coragem de peitar o tal Pai Pai, hein? O cara pega uma tora de madeira, arremessa no ar e sai voando com ela como se fosse uma prancha de surf. Caralho, o maluco é brabo. Porra! E, mano, isso não é nem a coisa mais absurda de Dragon Ball, tá? O primeiro desejo feito a Shenlong é simplesmente uma calcinha feita pelo Long. Eu tenho que pedir o meu desejo antes que ele peça o dele. Eu quero conquistar a Bulma. Ele conseguiu! E no começo do anime, pelo Goku ser extremamente inocente, ele não sabe que a Bulma não tem pipi. Aí... Só que isso daí não passou na televisão, porque todas essas cenas foram censuradas, né? Dragon Ball, por incrível que pareça, fez sucesso primeiro aqui na América Latina, porque veio a ser exibido o Dragon Ball clássico, quando o Goku era criança, nas redes de televisão latino-americanas. Nos Estados Unidos, na América do Norte, só foram conhecer Dragon Ball a partir do Dragon Ball Z, com a introdução do anime feita pela Funimation. Vocês terem uma ideia, olha só, porque nós aqui temos Dragon Ball mais na veia do que eles lá. E por isso que foi com o Dragon Ball Z que Dragon Ball ultrapassou as fronteiras nipônicas e alcançou o mundo inteiro, principalmente o Brasil. O clássico foi exibido nas manhãs do SBT e o Dragon Ball Z foi exibido na Band Kids, na Cartoon Network e, por último, na TV Globo. Quem não lembra aí que Dragon Ball foi cancelado um episódio por causa da queda das... Vocês sabem, né? 11 de setembro. As crianças da época eram fissuradas no anime, chegando ao ponto de chorarem na transformação do Super Saiyajin. Eu mesmo, junto com o meu irmão mais velho, a gente subia em cima da cama, ficava olhando para aquela TV de tubo e gritando: vai Goku, vai Goku! E também levantar as mãos para fazer a Genkidama, é claro, né? Quem nunca? Levante suas mãos agora mesmo e me dê energia para a Genkidama. Os momentos épicos que essa saga nos proporcionou fazem valer a pena todas as horas que passei correndo para chegar mais rápido em casa e não perder um instante do episódio. Nos fazem lembrar o quanto ansiávamos o dia posterior, onde poderíamos dividir nossas opiniões sobre o que havia acontecido na animação. E principalmente nos fazem lembrar o quanto as coisas eram mais simples. Acho que não seria exagero dizer que o anime é um marco na infância de quase
todas as crianças do Brasil nos anos 90 e 2000. E que nos ensinou muito sobre como sermos pessoas melhores com suas mensagens implícitas. As lutas de Dragon Ball eram emotivas, melodramáticas, e a jornada de Goku e seus amigos sempre revelava a importância da família, redenção, da necessidade de esforço e superação para transpassar todas as barreiras, a aceitação das diferenças, até porque Goku era um menino macaco que vivia isolado na floresta e buscava sempre treinar para superar todos os seus limites e, acima de tudo, defender aqueles que ele ama. Embora esse vídeo seja para celebrar a vida e obra de Akira Toriyama, não existe uma forma pior de iniciar um mês do que com a morte de um dos maiores mangakás da história. Não apenas fãs de Dragon Ball, mas admiradores da cultura japonesa em geral, sentiram a notícia que repercutiu no dia 8 de março, com a morte do autor, que foi alvo de um hematoma subdural que acabou findando com sua vida, provavelmente em decorrência de um acidente. Ele ainda estava em plena atividade, produzindo outras obras, inclusive acompanhando o desenvolvimento dos games Dragon Ball Sparking Zero, que nada mais é do que a continuação do Dragon Ball Budokai, lá do PlayStation 2. E também do seu mais novo jogo, baseado em um one-shot de 14 capítulos, chamado Sandland, que ganhou até adaptação em anime agora recentemente. Aos 68 anos, Toriyama construiu um legado inestimável com sua rica obra e fica muito difícil falar sobre toda a importância dele para a cultura da humanidade em si. Apesar disso, Toriyama era um homem simples, que evitava ir a eventos ou chamar atenção e que amava conviver com sua família. Ele construiu um legado atemporal que tocou o meu coração, provavelmente o de vocês também, e de pessoas no mundo inteiro. Por isso, muito obrigado pelos momentos emocionantes e memoráveis da infância e as célebres lições passadas. Muito obrigado, Sensei Toriyama. Sayonara, Sensei. Arigatou. Nós nos divertimos muito na companhia de Goku. Goku era meio burrinho, mas muito alegre. E aí, pessoal? E muito carinhoso. Você pode até ver que precisa de alguém pra te... Todos adoravam esse jeito de ser de Goku. Vou te amar minha vida bem como... E assim, a história de Dragon Ball chega ao fim. Me dê a mão pra fugir desta